Vai com tudo! Passando o bastão da fala. Ó, deixa eu só conectar aqui. Ele não vai passar só aqui. Vamos lá. Bora lá? Passa a mão. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, gente. Vocês vão entender bem ao longo da minha palestra hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre as lives, né? O que as lives me tocaram, né? E elas me permitiram apresentar o meu trabalho para muitos empresários na minha cidade. E para vocês, eu gostaria que vocês sentissem assim a importância, né, dos movimentos que nós fazemos, que às vezes parecem ser sutis. Uma live, um vídeo, um post. Mas as lives, para mim, me tocaram muito. Eu vou trazer aqui para vocês hoje. Era certinho, né? Aí. Bom, mas antes eu quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, mas a gente não se conectou muito assim, né? Eu tenho 30 anos, sou gaúcha, eu nasci em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui estão os meus pais, né? Filha do José Oscar e da Maíra. Tenho a minha irmã mais nova. E tenho um irmão não nascido, José Victor, né? Que eu venho trabalhando assim, para incluir também na família, né? Depois que eu conheci a constelação familiar, os sistemas, eu venho trazendo ele junto, né? Da importância. Eu sou casada há 9 anos com o Félix, né? Aí algumas pessoas pensam, nossa, é tão novinha, né? Mas a gente se conheceu bem cedo. E a gente vem caminhando aí, trilhando, né, uma vida juntos, um sendo o suporte do outro, né? Se não fosse ele, também não estaria aqui, provavelmente. Então, um pouquinho da minha história. Eu amo a natureza, já fiz rapel, que eu adorei. Sou também gestora ambiental, essa profissão que eu vinha trabalhando há alguns anos, estudando, né? Foi a minha primeira profissão que eu tive. E ao longo dessa caminhada, eu encontrei as terapias holísticas, que me ajudaram muito no meu processo de autoconhecimento, aprendizado interno, né? Eu passei por um momento aí bem desafiador, assim, nos meus 19 anos, na empresa que eu trabalhei. Foi ali que eu conheci as terapias holísticas, né? Hoje eu sou formada, a minha base principal é o Reiki, então eu trabalho com as terapias energéticas, fiz até o mestrado, porque ao longo da minha caminhada eu fui conhecendo um pouquinho mais e querendo conhecer um pouco mais dessa terapia, que é a que me tirou, né, realmente do fundo do poço, posso dizer assim, do estresse mesmo, do extremo. Eu achava que eu estava sendo louca, né, que eu estava muito estressada. E foi ela que me ajudou e eu carrego essa base, né, firme. Fiz outros cursos, apometria, cromoterapia, os florais também. E eu gosto de falar também que sou realizadora dos meus sonhos. Essa daqui sou eu na minha viagem, primeira viagem internacional que eu fiz, em novembro de 23. Desde os 15 anos ali eu comecei, tive esse sonho, eu falei, um dia ainda vou realizar ele, né? E a importância, assim, do quadro dos sonhos, de visualização, de colocar no caderno, porque eu via coisas, por exemplo, de Londres, que era algo assim, nossa, Londres, né, para viajar. Eu comprava coisas no caderninho, e aí, quando eu cheguei lá, 10 anos depois, eu falei, meu Deus, é possível, né? E eu quero trazer um pouquinho disso aqui para vocês também, sabe? Não desacreditarem de vocês,
que vocês realizem os sonhos de vocês. Bom, aqui tem uma transformação, né? Já trouxe de cara aqui para vocês verem a minha carinha, né? Eu comecei na pandemia, tá? Por que na pandemia, né? Porque era o único meio de trabalho. Então aqui primeiro, né, antes de eu entrar a fundo assim, eu comecei a fazer vídeos em 2020 e eu, a terapeuta holística, né, com as cartinhas dos florais, o meu jaleco, bem linda, apresentando as minhas técnicas, né. Depois eu conheci a Carol, então já teve algumas transformações ali, fazendo, né, meu brinco mais hippie, assim, que eu adoro também. Mas eu fui entendendo da postura, né, que foi mudando. E quando eu montei a apresentação, eu mesma notei, nossa, que diferença! E as coisas fizeram ainda mais sentido, né, que a Carol traz para nós. Não se montar, né, ser nós. E talvez naquela época eu estava sendo eu, mas a gente aprende que não é só a técnica, né, tem alguém ali, tem a Vitória por trás, né. E eu comecei a mudar, então aqui na terceira imagem é de março agora, então ali deu praticamente um ano, né, dá pra ver uma diferença também, as capas das lives, né, eu me agarrei no livro lá do meio, Comece pelo Porquê, aquele livro ali que eu já tinha lido quando eu comecei lá na gestão ambiental, e parece que eu tinha que ter uma justificativa, né, aquela coisa, um livro para falar sobre o porquê, né, para justificar. Bom, aqui na terceira já foi pós-alcateia, então já comecei a mudar a postura também de capas, de imagem, né, pessoal também. Bom, como eu falei ali, na pandemia, eu tinha um contrato fechado com uma empresa, né, que eu também abri uma consultoria ambiental, que eu sou apaixonada pela área ambiental, essa questão de salvar o mundo, né, de ensinar as pessoas muito na parte de resíduos. Eu sou apaixonada por essa área. Eu ainda vou conseguir juntar as duas coisas, né. E eu tinha uma consultoria ambiental porque eu não conseguia emprego nas empresas. E eu falei, eu vou abrir uma consultoria ambiental e vou prestar serviços para essas empresas. Bem cara dura. Então, em 2019, eu abri uma empresa. Final de 2019. 2020, ali veio a pandemia, contrato fechado. O que eu vou fazer? Nesse meio tempo, eu já estava nas terapias holísticas, né? Estudando, atendendo final de semana, final do dia. Então, pandemia. Tá, e agora ninguém pode se ver. Como que eu vou trabalhar? Perdi meu contrato lá na empresa que eu tinha, da parte ambiental, porque quer saber de meio ambiente? As pessoas querem salvar as vidas. E aí, eu, desesperada, e agora, o que eu faço? Bom, vou ser terapeuta, né? Então, é o que tem, é a oportunidade que eu tenho. E aí, o único meio de comunicação era o celular. Eu abri o celular e vamos aprender a usar o Instagram para trabalhar. Então, eu comecei a fazer vídeos, né? E essa frase aqui que eu trouxe, né? Que a Carol me ajudou a montar nos slides, que eu falei para ela, né, o que eu pensei? As pessoas estão enlouquecendo, então vou trazer as terapias que eu já conheço para ajudar essas pessoas. E nisso, gente, eu lembrei, tá? Não coloquei aqui, mas eu lembrei que na pandemia tinha uma mulher de Londres, tá? Antes de eu viajar para lá, que me encontrou no Instagram. E ela, desesperadamente, pedindo socorro. Ela teve uma crise muito forte de ansiedade, de estresse por parar no hospital. E ela precisava de ajuda. E ela achou o meu Instagram, meu perfil, pediu para a irmã dela fazer um Pix na época. E eu atendi ela. E ela falou assim, Vicky, tu não tem noção como que tu me ajudou. Eu estava desesperada. E aí eu comecei a entender a força da terapeuta, né, do trabalho. E a força das redes sociais, gente. A mulher em Londres, eu sei que para ajustar o horário, né, aquela função toda. E também, só que nessa época eu recebia muita ingratidão, né? Eu quis trazer aqui para vocês, porque
eu não entendia, eu achava, eu vou cobrar esse valor aqui, né? Tá tudo certo. Então eu oscilava, não tinha... E terapeuta holística, reiki, as pessoas, né? Me dá uma energia, quero sentir mais leveza. E aí as pessoas, eu também ficava difícil, assim, de cobrar por isso, sabe? Porque pra mim é tão simples, né? Eu já busquei em mim, estudei, é fácil, só que daí eu não conseguia muito cobrar. E aí eu percebi que as lives eram a única forma de chegar nas pessoas, né? Da gente enfrentar ali o celular e começar a chegar nas pessoas através dos vídeos, das redes sociais. E eu trabalhei muito na pandemia como terapeuta, bastante assim, dando atendimentos de florais de bar e terapêuticos, meus energéticos, né? Aí começou meus movimentos nas redes sociais, 2020. E na época, por que era difícil, né, fazer lives? Porque eu tinha vergonha, né? Parecia que eu estava desesperada, né? E eu estava desesperada, né? Era pandemia, perdi um contrato na área ambiental, estava desesperada mesmo, né? E eu usava as ferramentas terapêuticas, né? Eu falava sobre os florais, que era o que eu conheço, né? Eu sei para que funciona, então eu falava muito, esse floral aqui é bom para isso, para aquilo, eu usava muita técnica ali. Eu usava o jaleco, né? Não, eu só, qualquer roupa que eu tô, eu boto o jaleco, eu tô arrumada, eu pensava assim. E eu não tinha muita intenção, assim, de fazer uma venda, né? Eu só falava das terapias. Aqui foi quando eu conheci a Carol. E eu quis trazer, porque eu conheci a Carol também num vídeo patrocinado. Só para vocês entenderem, eu fiz uma pausa ali de 2020 de atendimentos, assim, até 2023 mais ou menos, tá? Porque depois eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, depois fui contratada numa empresa na área ambiental, né? Porque depois da pandemia deu um boom na área ambiental. Eu falei, gente, eu investi nessa faculdade, nesses cursos técnicos, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Eu vou trabalhar, eu vou dizer sim para esse emprego, eu não vou dizer que não. E aí, porque eu queria fazer mais viagens, né? Eu já estava com um projeto de que eu ia investir meu dinheiro depois para trabalhar para mim, né? Abrir uma empresa de novo, eu sempre tive essa vontade. Então, em janeiro de 2024, eu encontrei a Carol em um vídeo patrocinado no Instagram que ela brincava assim. Eu não achei esse vídeo, mas de novo, né? Mas ela brincava assim, eu posso pagar com gratidão, né, no mercado. E aí na hora eu lembrei, nossa, teve uma mulher na pandemia que eu atendi ela e ela me pagou em gratidão. E várias vezes acontecia. Eu comecei a me ligar nisso. Eu falei, gente, é meu trabalho? Como assim? Eu vou no mercado, eu não vou gratidão, né? Vou passar ali as compras. Se eu quiser ir andar de ônibus, pegar um trem, um transporte, vir aqui, eles não aceitam gratidão. E aí como que eu vou, né? E aí eu comecei, esse vídeo fez muito sentido, assim, tocou numa fagulha aqui, dentro de mim, né? Então, daí em dezembro de 2023 eu retomei oficialmente os atendimentos. Então eu fiquei parada ali, 2020 a 2023, eu oscilava, né? Eu trabalhava um pouco na área ambiental, atendia um pouco à noite, as terapias, final de semana. Mas em 2023 eu me mudei de estado, eu fui morar em Santa Catarina, né? Que meu esposo teve uma oportunidade de trabalho lá, que também nós co-criamos essa oportunidade para ele, para morar, né? O sonho do gaúcho é morar em Santa Catarina. E eu falei, agora eu vou trabalhar 100% nas minhas terapias, eu não vou procurar emprego na área ambiental. Porque eu estava dentro das empresas e eu ficava atendendo todo mundo dentro das empresas. As pessoas lá estressadas, começaram a Vicky, pelo amor de Deus, me dá um floral. Vicky, eu preciso, por gratidão, né? Vicky, eu preciso, alinha meus chakras, né? Eu preciso ir para uma reunião. E eu ajudava muito as pessoas, o horário do meio-dia, as pessoas, não, faz aqui mesmo, a gente vai num cantinho ali na árvore, né? Tem espaço aqui no pátio, e tu me atende ali, que eu estou precisando muito de um floral.
E eu não conseguia, sabe? Ficava meio ambiente floral. Eu falei, não, eu vou me mudar para Santa Catarina. Eu não quero procurar emprego na área ambiental. Eu vou abrir minha empresa agora, eu vou tomar a minha profissão, que ela tá me puxando, né? Ela tá me sugando. Então eu não vou deixar ela escapar, agora eu vou. E aí eu encontrei a Carol e ela foi esse suporte, assim, para entender, né, o que eu já estava aplicando um pouco e também para melhorar valores, tudo, né? Então eu decidi traçar principalmente terapia online, né, para atender as pessoas, que eu não queria ficar só fixado ali. No bairro, né, eu não conhecia ninguém, gente, imagina, eu mudei de estado, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia só os colegas do meu marido e um pouquinho, assim, quando tinha um churrasco, né, um evento. E eu falei, eu vou pra internet, né? Tem muitas pessoas que já me conhecem lá, então. Aí eu decidi, né, abrir um negócio de terapia, entrei pro Fluir e segui as estratégias. As lives já eram um pouco mais fáceis, porque na pandemia, como eu falei, eu já estava trabalhando muito com vídeos, assim. Então as primeiras, claro, foi bem difícil, mas ficou mais leve. Eu falei, isso daqui acho que eu consigo fazer, né? Das estratégias ali é mais leve para mim. Então eu comecei a ver meu valor, eu me conectei mais com meus pais, né? E ver minha força. Confesso que ainda estou trabalhando bastante sobre isso. Os exercícios aqui também mostraram que eu ainda preciso, né, buscar mais esse resgate. Eu acho que quanto mais a gente olha para isso, a gente vai tirando cascas, né, camadas. Estou no processo, né? Então, mas com o meu propósito, eu venho me conectando muito mais, assim, né? Quanto mais a gente acha que está conectado, a gente não, vamos conectar mais um pouquinho. E eu comecei a perceber, então, que tudo que eu entregava, eu cobrava R$62 a hora, né? E eu lembrei, porque esse valor era lá da pandemia. Eu falei, não, vou pegar como base esse valor e vou continuar daqui, da onde eu parei, né? Eu comecei a estruturar o meu trabalho e eu comecei a me conectar com a urgência de ofertar o meu trabalho, porque agora eu era 100% terapeuta holística. Aqui alguns resultados de mudança de postura. O que vocês acham? Mudou um pouquinho? Eu achei muito engraçado quando eu fui procurar essas fotos. Porque, olha só, a primeira imagem, né? Eu estava falando sobre autocuidado, gente. Olha a minha imagem. Então, eu não estava retratando o que eu queria passar. Autocuidado, para mim, naquela primeira imagem, sabe o que era? É autocuidado pessoal, autoconhecimento. Eu estava ali pura, sabe? Mas a gente precisa cuidar muito do que a gente fala lá na rede social. Que se tu quer parecer que tu tá autocuidado, vamos se conectar, né? Cuida da tua essência, não é só isso, né? A gente precisa mostrar uma força maior para as pessoas. Como que tu vai querer se cuidar com aquela pessoa ali na primeira imagem? Eu olhei aquilo ali e falei, gente, não tinha nem... Quando eu comecei a montar os slides, eu vi. E eu olhei, nossa, tá tendo diferença, né? Estou percebendo também. E olha que aquilo ali foi em fevereiro de 2024, foi logo, né, faz um ano e pouco. E então, na segunda imagem ali, como eu falei para vocês, eu já tinha melhorado um pouquinho, mas eu ainda trazia algumas técnicas, né? Live para tirar cartinhas do oráculo para as pessoas, porque elas adoram, né? Mas era assim, vamos fazer uma live para tirar umas mensagens para as pessoas, e era só vender, bem capaz, né? Aí na terceira imagem, eu falei de um tema sobre prosperidade. Olha a diferença. Eu já falei, olha, vou falar de prosperidade, então vou ser uma mulher próspera, né? E esse colar aqui, que eu tô com ele, o touro. E aí eu falei, eu vou botar o meu colar do poder, né? Eu chamo colar do poder. Até um ano atrás eu não conseguia usar ele, gente. Não conseguia, tava falando para as meninas, não conseguia usar, porque eu sentia que parece que não era para mim, sabe? Mas quando eu tomei isso, eu falei, não, eu vou me permitir conseguir começar a usar. Comprei uns batom vermelho, né? Falei, mandei foto para as meninas, falei, vou lá comprar uns batons para minhas lives. E aí eu comecei a mudar, né? Postura. Olha, até tô mais feliz ali, tô mais corada, né? Tô mais alegre, né?
Bom, então eu destravei também o aumento do valor da minha sessão, porque eu mudei a postura, mudei o jeito, o posicionamento, olhar para mim que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho potencial, né? Só tenho que alinhar ele mais, né? Com a minha essência também, com a minha força interna, né? Eu aumentei o valor da minha hora de 62 para a partir de 107. Então, se a pessoa hoje me contratar, né? Ofertar que é um processo terapêutico, é 107 o valor da sessão. Mas eu também cobro R$170. Hoje eu consigo falar, tu quer só um atendimento de 1 hora, né, para te conhecer, para iniciar o processo? É R$170. Eu não baixo mais, eu sinto uma força, sabe? Que aqui eu trouxe também as diferenças, né? Que isso se retrata de referências da postura, né? A mudança de postura. Eu fazia a sessão e recebia depois. Então aqui na primeira imagem ali, é de janeiro de 2024, era um pacote de terapia que eu cobrava 62 a sessão, né? E ela fazia 2 e depois na outra semana me pagava. E eu sentia um peso, um cansaço. Falei, gente, isso aqui tá errado? Não tá certo, tô tão cansada, né? Só que daí eu tava no processo também de entender o que era esse cansaço e tal. Hoje, gente, eu consigo, tá? Dar o meu valor, passar para o cliente o valor e dizer, é só marcar o horário depois que nós finalizarmos ali o pagamento para confirmar o teu horário. Hoje eu não atendo mais, gente, eu não atendo mais. Pessoas que falam, vamos fazer e depois eu te faço o Pix, ou não falar, sabe? Depois eu cobro, depois depois que terminar a sessão eu falo para ela o valor, eu falo para ela, não mais, porque antes eu recebi ingratidão. Parei porque não dá, gente, não dá, sabe? É um circuitico. E isso melhorou muito, porque eu consegui cobrar um pouco mais, né? E hoje é ótimo, porque fica muito leve para mim, para o cliente, não precisa estar toda hora passando, né? Você sabe. Eu também destravei os grupos, porque eu perdi a vergonha, né? E tudo por causa da live também, sabe? Eu quis trazer um pouquinho dos resultados aqui quando eu estava montando, porque eu achei importante, assim, sabe? De mostrar para vocês o primeiro grupo que eu fiz. E foi pós-live, uma live no Mão na Massa que eu assisti da Carol. Me deu uma força, assim, que eu falei, o que eu preciso fazer para lançar esse grupo? Que eu já estava enrolando, né? Desde o início do ano lá. Então foi em junho que eu lancei o grupo. Fiz sobre, o pessoal adora, né? Receber reiki, alinhar os chakras. Então eu falei, vou fazer disso e vamos ver o que vai dar. Então eu tive ali 10 inscritas, tá? O Pix começou a cair na conta, eu fiquei bem feliz. E aí nesse primeiro grupo eu tive um faturamento, né, de 299 e foi assim uma semana, gente. Eu tive essa força, assim, eu assisti uma live da Carol e eu falei, vou lançar esse grupo que tá adormecido aqui. E aí foi fácil pra mim também gravar os vídeos, né, porque, como eu falei, quando a gente destrava as lives, o resto parece que destrava, assim, vídeos e... Pulei 2 ou não? Tá. Então eu destravei as lives, tive a oportunidade de apresentar, né, o Servir, me capacitar para poder apresentar para qualquer pessoa. Visibilidade, as pessoas que eu encontro, né, e me elogiam sobre as lives. Eu não sei dizer assim, tipo, eu ainda não... sou a rainha, o pessoal fala, a rainha das lives. Eu ainda não consigo ver muito isso, porque a gente fica se autocriticando, acho que muitos também, sabe? Perfeição, etc. Eu sou a perfeccionista ali, né? Mas, o meu segredo, então, para fazer as lives, o que eu faço, tá? Para vocês destravarem minhas lives. Meu segredo, se vocês se conectarem e quiserem experimentar, eu coloco uma música animada enquanto eu tô me arrumando e comecei a me maquiar mais, assim, o básico, né? Botar um batom que eu gosto, comprei uns batons pensando nas lives, né?
comprar batons para minhas lives. Para dar uma mudada, porque imagina, toda semana eu tô ali. Tem que mudar a blusa, tem que mudar o batom, né? E o batom, depois de um curso que eu fiz, tem na Carol da postura, quando a gente quer chamar atenção, a gente bota um batom escuro, um batom vermelho. E eu comecei, eu preciso botar um batom vermelho. E sempre pensando, gente, um dia, sempre pensando, né? Eu estou me arrumando para as lives como se eu fosse dar uma palestra. Chiquérrimo. Penso em todas as vezes, porque isso me dava um ânimo. Porque o dia que eu for uma palestra, você vai botar um batom, você vai me arrumar. Então vai ser fácil, menos uma coisa para pensar. Né? Então por isso eu comecei a me arrumar mais e a me cuidar da minha imagem, né? Como que ficou mais fácil de fazer as lives? Então eu entendi a necessidade de visibilidade, me comprometi com o meu negócio, compromisso com as pessoas também. E eu comecei a fazer uma lista de temas. Então hoje eu tenho a lista de temas, ali fica muito mais fácil, né? Olho na lista e toca a ficha. Eu destravei geral, assim, não tenho mais vergonha de falar que eu sou terapeuta, gente. Eu tinha vergonha de falar que eu era terapeuta até alguns meses atrás. Sabe essa postura? Sou terapeuta holística, estou a serviço da vida, eu posso ajudar vocês com o meu servir, com o meu conhecimento. Hoje eu consigo, é mais leve para mim. Então eu consigo me apresentar para qualquer pessoa. E eu tive a oportunidade de participar de grupos de networking e eu comecei a ver a oportunidade em tudo. Até porque eu estava numa cidade nova, não conhecia ninguém, gente. E eu fazendo as coisas no online, mas pensando, eu preciso de gente, né? Eu não gosto de ficar sozinha. É legal trabalhar no online, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar no café, eu não gosto de ficar entre fechado assim, sabe? No escritório. Eu já saí das empresas também por causa disso. Dessa clausuramento, assim, me dá um sufoco, sabe? E eu preciso achar grupos. Daí eu achei grupos no Instagram da cidade. E eu participei de um grupo de networking, né? Participo até hoje, que é o Entre Nós Mulheres, que é um grupo de mulheres que são empresárias, têm negócios e se encontram uma vez por mês, mais ou menos. E eu achei bem engraçado, porque eu cheguei nesse lugar aqui e eu cheguei atrasado porque eu estava no atendimento. E aí eu cheguei, tinha uma cadeira vazia do lado de uma mulher que eu não lembrava muito dela, sozinha. Minhas amigas, as outras que eu já conhecia, já tinha tudo né, fechadinho ali na mesa. Que desconfortável, né? Tá, mas eu vou pedir licença, vou ser educada, eu vou perguntar se eu posso sentar aqui. Sentei. Tive a oportunidade, em algum momento ali da conversa, eu falei, vamos perguntar para essa mulher aqui. Não custa, vai que ela estava precisando de mim, porque eu vim de um atendimento também, então estava com uma energia. Sentei ali e comecei a falar dela, Vitória. Não tem noção, eu estou muito estressada no meu trabalho. E hoje eu trago, né, também essa leveza, né, como que tu lida com o estresse no ambiente de trabalho, né, principalmente para mulheres. Eu falei isso para ela e tocou muito ela. Eu falei, eu preciso marcar um atendimento contigo. E aí essa mulher que está do lado ali, o vermelhinho ficou meio fora do lugar, mas essa daqui tá bem em cima do meu rosto de verde. Não sei ver esse aqui. Mas essa daqui sou eu. E essa menina aqui foi a que eu atendi. Ela marcou um atendimento na semana. Eu lembrei, nossa, se eu não tivesse me apresentado, né? E esse daqui é o principal gatilho que me deu das lives, tá? Porque esse foi um outro evento que eu fui e eu não conhecia ninguém. Ali naquele outro das mulheres eu já conhecia elas, então era mais fácil até, sabe? As pessoas já me conheciam também. Mas nesse aqui foi um desafio para mim, porque era um grupo que tinha homens, tinha mulheres, mas empresários que já estão no mercado há anos, gente. Faturam alguns milhões ali, né? E aí era um evento do Sebrae. E a menina falou assim, quem quer se apresentar aqui? E eu falei, eu quero. Só que na hora eu falei, nossa, que força é essa, né? Nem eu sabia que mas eu vou falar, eu preciso falar. Eu tava assim, preciso falar, eu tava com uma energia muito boa. E eu lembrei, o que eu vou falar?
porque tinha que fazer um pitch ali na hora. Daí eu falei, nossa, não me preparei para isso. Daí eu lembrei, mas eu faço live toda semana me apresentando. Por que eu não vou ali e vou me apresentar? 2 minutos? Eu acho que era 2 minutos. E aí eu comecei a cutucar a menina que estava do meu lado e falei, tu vai junto comigo, tu vai fazer também. Eu não conheci ninguém, gente. Então assim, a segurança que as lives, né, o processo todo te dá para te apresentar para qualquer pessoa, ele é muito forte, sabe? E aí na hora eu falei, eu vou fazer o que eu faço nas lives, faz de conta que eu cliquei aqui, começa falando, meu nome é Victoria Guerra, sou mestre em reiki, terapeuta holística, ajudo mulheres, a promessa, eu vou falar da minha promessa, né? E fluiu. E aí depois, né, eu não conheci ninguém, essa sou eu, né? Depois dessa oportunidade que eu tive, bom, eu pensei das estratégias das lives, e aí depois dessa oportunidade ali que eu tive, 3 pessoas vieram falar comigo sobre o meu trabalho. E aí eu fiquei super, nossa, me apresentei, as pessoas estão vindo falar comigo. Então fez sentido, assim, eu cheguei em casa, era 10 horas da noite, esse evento da noite, e eu cheguei em casa numa energia tão boa, gente, assim, ó, nossa, meu trabalho vale a pena, eu pude me apresentar para empresários ali, estou recém começando, mas é tão bom, né? E isso também fala da ambiência, né? A importância de estarmos ali no meio de pessoas. Se tu quer ganhar milhões, tu tem que estar ao lado de quem está faturando milhões, né? Sentar na mesa, né? Eu estar ali para aprender com eles. E então, as lives nesse dia, assim, fizeram muito sentido para mim, porque eu já estava pronta também. Eu sabia que roupa eu ia botar, que batom eu ia botar e pronto. Aqui eu tenho um vídeo, mas não sei se vai, não vai, né? Não tem problema. Pode colocar aqui. Vocês têm tempo também, né? Já tá 1 minuto. Bom, mas aqui o vídeo... Vai estar onde para soltar? Ah. Hã? Precisa ver. Tá, não tem problema. Mas aqui eu tava me apresentando, tá? E aí... Olha só, eu nunca palestrei, né, sobre o meu trabalho como terapeuta, mas eu sabia que esse dia chegaria, né? E essa foto aqui é do Soul do ano passado, que quando a Carol terminou as palestras, eu saí correndo e eu falei, dá esse microfone que eu vou tirar uma foto. Porque o ano que vem eu vou estar lá, né? Eu falei pra Carol aquele palco, eu disse pra ela, né? Vou estar lá na frente palestrando. Gente, quando eu abri o link, que era para fazer a inscrição aqui, eu fechei ele na hora de sair correndo. Porque tinha que falar da palestra, eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou contribuir? Eu não estou faturando ainda, né? Porque a gente acha às vezes que é só o faturamento, né? Mas eu dei uma cavucada e falei, não, mas eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir aqui. E aí eu me conectei com o propósito das lives, né? Como que ele ajuda a gente, né? Nós, a falarmos do nosso trabalho, conectar com pessoas que estão precisando da gente. Eu falo, preciso falar, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, que realmente foi um desafio bem grande, gente. De manhã eu tive umas crises de ansiedade, estava comigo, eu fiz alinhar meus chakras, né? Eu estava na minha cama, olhar para o sol, respirar, trouxe meu olhinho de lavanda, né? Meus terapistas. Tudo que eu poderia usar. Eu só deixo o convite para quem quiser fazer live comigo. Mulherão! Isso aí, na live é palestra, podia ser esse nome. Maravilhosa! Uma cliente deve ter secado a boca. É engraçado, né? Quando a gente começa a fazer esses movimentos. Eu não sei se é uma coisa, né? Mas é gostoso. Alguém tem alguma pergunta para vir? Gostaria de fazer uma pergunta? Ah, já vou marcar uma live. Maravilhosa. O telefone da Vivi. Abre a agenda. Obrigada, Vivi. Ah, vou falar. A Lady quer fazer. Peraí.
nem é pergunta não, mas é só para chamar bem atenção para a diferença da foto ali e aqui. Era uma menina e agora tá um mulherão.